Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Michelle Andrade. E eu sou Diogo Andrade. Antes de iniciar o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, tá certo? E já deixa aquele like no nosso vídeo. E não pode esquecer de deixar um comentário também, que é muito importante. Deixa um comentário também pra gente engajar aqui no nosso canal. E hoje, como vocês já devem ter visto aí na capa do nosso vídeo, nós vamos falar de 10 profissões para recém-chegados aqui em Portugal. Ou seja, 10 trabalhos que têm alta demanda para você que está chegando agora. Tá certo? Exatamente. Vamos com a gente. Roda a vinheta. E para começar, selecionamos a primeira profissão, que é dentro da construção civil, né? Mas engloba toda a construção civil, como pintor, gesseiro, eletricista, pedreiro, encanador. Pedreiro, né? Exatamente. E dentre outras. Então, aqui em Portugal tem um déficit muito alto, que é na construção civil. Então, você que está vindo direto para o Brasil, está chegando a um dos primeiros trabalhos que tem uma rentabilidade boa também, né? Sim, sim. Que é a construção civil. Então, o valor estimado ali é muito bom. É, de 1.200 a 1.500 euros para quem trabalha na construção civil, então, é um valor bem legal. Então, se você está chegando, para não bater muita cabeça, já vai direto. Sim. E cai para dentro. É como falamos em outros vídeos, né? Que não é... Aqui você está recomeçando a vida. Então, se você tem seu trabalho tranquilo e quer vir para cá para escolher, né, a área que você quer, então, infelizmente, você está imigrando, está começando errado, né? Por isso que a gente fala em outros vídeos, a gente sempre fala que para você recomeçar é muito difícil, mas você precisa vir de mente aberta. Sim, antes de falar a segunda profissão, gente, vamos desenrolar um pouco mais sobre isso, tá? Esse ponto que o Diogo levantou é muito importante, porque assim, vocês têm que lembrar que vocês estão vindo recomeçar em outro país que é totalmente diferente do Brasil, tá? Então assim, quando a gente fala em Brasil, a gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, então assim, é muita gente, o Brasil é muito grande, tá? E quando a gente está se referindo a Portugal, a gente está se referindo a um país de apenas 10 milhões de habitantes. Perfeito. Ou seja, não chega nem perto de uma grande São Paulo, só para vocês terem uma base. Então, sim, gente, as profissões que tem aí no Brasil nem sempre vai ter aqui, tá certo? Ou, se por exemplo você trabalha no Brasil como secretária, ou trabalha em alguns órgãos que precisam que você fale, né, ali, por exemplo, vendedor de shopping, ou algo do tipo que fale daquele produto específico, mesmo que Portugal e Brasil falem a mesma língua, a gente tem algumas coisas que são diferentes, alguns termos técnicos que são diferentes, algumas palavras que são diferentes. Exatamente. Sim, tá? Então assim, pra gente que tá chegando agora, até você chegar a um cargo mais à frente, pra você ter ali uma boa conversa com um português, por exemplo, pode ser que demore. Então, assim, essas profissões que a gente vai passar, as próximas profissões, são exatamente profissões que não vai exigir que você seja fluente no português de Portugal. Porque, sim, existe uma grande diferença de português do Brasil e português de Portugal. Ou entendeu? seja, você precisa ter a humildade suficiente para recomeçar. Entendeu? A seleção que fizemos aqui é exatamente isso. É você vir diretamente e começar a trabalhar. Sim. A trabalhar. Abrir a mente, Exatamente. dar um passo atrás para lá na frente você dar os próximos passos que você quer almejar. Porque assim, ainda tem um detalhe, essas profissões que a gente está falando aqui, gente, são profissões que você vai poder ter contrato de trabalho, né? Como são profissões de alta demanda, você vai conseguir ter um contrato de trabalho e se legalizar. Que a prioridade aqui quando chega é conseguir um trabalho que te legalize. E aí, daí por diante, você já tem o seu cartão de residência, você vai sim poder aplicar em outros trabalhos que você já, né, almeja algo melhor. E também é o período que você vai se adaptando na língua do país. Entendeu? Fora que quando uma empresa ela abre inscrições, né, para 10 vagas, Sim. não significa que você vai lá se inscrever para aquela vaga e você vai ser chamada, porque Sim. eles vão dar sempre prioridade a quem tem documentações. Quem tem documento é quem fala aquela língua do país, né? Exatamente. E ainda, fora alguns trabalhos que exigem que fale espanhol ou fale inglês, não é isso? Sim. Então é muito importante que você tenha humildade de recomeçar, ou seja, não significa que você trabalha em um cargo aí no Brasil,
né? Quando você fala em recomeçar, reconstruir, é muito difícil. Então, por isso que sempre a gente tocamos no assunto de você ter o 100% de humildade em recomeçar. Sim. E se dentro dessas profissões você aí que já está assistindo já atua em uma dessas áreas, maravilhoso, perfeito. Porque lá no Brasil a gente conhece muita gente na área da pintura, na área, né, de tanta coisa legal que já faz no Brasil, né? E que, tipo assim, no Brasil também já se ganha muito bem. Tá? Então, assim, é algo que não é também totalmente fora da curva, são trabalhos normais, como no Brasil também várias pessoas trabalham. E então é isso, gente, como a gente acabou de explicar, você vai conseguir sim em algum momento chegar naquela profissão que você tanto almeja, mas inicialmente essas que a gente está passando é exatamente aquelas que estão com alta demanda, com déficit muito grande e eles estão precisando nesse momento. E fora que é muito mais fácil, né? Sim, é muito então mais você já fácil. chega, já vai direto pro trabalho. Sim, são milhares de vagas, não é aquela coisa de uma vaga para 10 pessoas, não, pelo contrário, e lembrando são muitas vagas. Lembrando que você pode conseguir as redes digitais, que é o Marketplace, o OLX, né? Antes de você chegar, Facebook, você já vai, né? Isso. Já vai procurando, já vai mandando mensagem, né? Sim, é muito fácil, gente, de vocês encontrarem nessas áreas aqui. Tá? A próxima profissão que vocês, assim que chegarem, vocês podem conseguir, provavelmente vocês já ouviram, quem está pesquisando já para vir para Portugal, já ouviu falar muito dos trabalhos em fábricas, né? Que é, no caso, operador de produção, que no Brasil também tem muito, né? Você trabalha nas fábricas, e aí essas fábricas te oferecem, no caso, um belo contrato de trabalho. No caso, vocês entram para ser operador de produção, auxiliar, tanta coisa dentro das fábricas, é bem legal. E aqui ao redor tem muitas fábricas que vocês podem estar se candidatando para conseguir trabalhar. Muitas das vezes você vai lá, bota seu currículo, no dia seguinte eles já estão te chamando, porque realmente a alta demanda é muito grande. É muito grande. Muito grande. E tem muito imigrante que vai para trabalhar em fábrica. E é bem legal, que você adquire experiência, adquire vocabulário. Exatamente. Que isso é muito importante você adquirir o vocabulário de Portugal, entendeu? Principalmente se no futuro você almeja entrar em uma área que você precise conversar mais, né? Responder e-mails, trabalhar em escritório. E entender melhor, melhor, escutar e entender. É de suma importância vocês começarem nesses trabalhos assim. Tá bom? Beleza? Então vamos pro próximo. E vamos para mais um, que é o empregado de mesa. O que é o empregado de mesa, dona Michele? Garçom no Brasil. Empregado de mesa aqui é garçom no Brasil. Então é um índice muito, muito procurado também. Principalmente na primavera e no verão. Pelas restaurações. Agora mesmo que vão entrar no verão. Sim. Muito procurado, sim, né? Sim, estamos na primavera, já próximo do verão. A área da restauração fica muito em alta demanda, né? Porque vem muitos turistas na primavera e no verão aqui para Portugal. Então, automaticamente, os restaurantes ficam precisando muito de empregados de mesa. E aí, empregado de mesa, que é garçom no Brasil, tem mais duas profissões também no ramo de restauração. Que é auxiliar de cozinha e empregado de balcão. E empregado de balcão. Isso, que é aquela pessoa que fica atrás do balcão ali, né? Atendendo os clientes. Não é o garçom, tá? Empregado de mesa coisa. É um, empregado de balcão é outro. Ou também auxiliar de cozinha ou cozinheiro. Se você também já é cozinheiro no Brasil também, é também uma área top para você entrar, né? E se desenvolver, tá certo? E aí já só aí na área da restauração teve empregados de mesa, empregados de balcão, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Só aí já vai 4, né? Que na restauração realmente tem muito trabalho, principalmente nas altas estações, tá certo? Beleza? Vamos para mais uma profissão que é cuidador de idoso. Aqui em Portugal é o segundo país mais velho, né? De tem toda mais a Europa. velho em toda a Europa. Então aqui tem uma profissão que é muito procurada também, que é o cuidador de idoso. Porque Portugal, no caso, Portugal tem muitos idosos. É até engraçadinho a gente vê o casalzinho de idoso de mãozinha andada assim na rua. Isso é difícil de encontrar no Brasil. Eu sempre assim, falo os com idosos iam andando na rua assim, com as mãozinhas andadas. É muito engraçadinho, a coisa mais fofa do mundo. Então assim, tem muita vaga mesmo na área de cuidador de idoso. Tanto em lares de idosos, quanto também para cuidar do idoso dentro da sua própria casa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, realmente é uma área que emprega muita gente, tanto de homem a mulher. O remunerado é Sim, muito bom, né? porque você pode fazer hora extra, você pode pegar finais de semana, então tudo isso também você acaba ganhando bem legal, tá certo? Então, assim, é uma área que dá pra trabalhar. Também... Se vocês já aí no Brasil também já trabalham já com cuidando de idoso, de criança,
Criança também é uma profissão também que também é valorizada, que é a ama, né? Que eles chamam de ama, né? Babá, aqui é ama. Então tem muita gente também que precisa de ama na sua própria casa para cuidar dos seus filhos. Então assim, aí só aí também já vai mais 2 profissões. Acho que vai passar de umas 10, viu, gente? Então, lembrando que essa seleção de profissões aqui, né, tem muitas outras, tem várias, né? Só que selecionamos 10 para principalmente você que está pensando em vir e migrar neste momento para Portugal. Você chegar já e conseguir se legalizar, né? Porque assim, essas Exatamente. profissões aqui que a gente está falando é exatamente profissões que dão um contrato de trabalho. Exatamente. Entendeu? Então, assim, lhe dando um contrato de trabalho, você consegue automaticamente sua residência tranquilamente. A próxima profissão aqui também, que vocês devem imaginar que também tem muita alta demanda, é na área da limpeza em geral. O que é a limpeza em geral? Limpeza em hotéis, em casas, faculdades, restaurantes, enfim, todo que engloba a limpeza, tá bom? É uma área que também remunera muito bem, começando ali a hora a partir de 8, 9 euros a hora. Então, que paga bem legal também, tá certo? Então, assim, a área da limpeza sempre tem gente buscando, tem muita gente, eu conheço muita gente que trabalha aqui na área da limpeza e fala que dá pra ganhar bem legal, inclusive trabalhando pra vocês mesmos, entendeu? Tem muita empresa que contrata e tem muita empresa também, tipo assim, que você também pode ser a sua própria empresa, emitindo recibo verde e conseguindo as suas próprias casas. Lembrando, mas para você começar, né, você precisa se posicionar em sentido do seguinte, você ter aquela humildade de trabalhar para pessoas, para poder conhecer pessoas, para assim você abrir seu leque fazer um network mais interessante. Para você abrir sua pequena empresa ali e quem sabe contratar outras pessoas para trabalhar para você. Mas primeiro você precisa de começar a dar o pontapé inicial. Isso, corretamente. Entendeu, não é isso? Corretamente. Então assim, gente, é como a gente sempre fala, não existe falar assim, Portugal não tem trabalho. Gente, Portugal tem trabalho demais. O problema das pessoas é querer escolher demais. Exatamente. Aí realmente, infelizmente, me ajude para te ajudar, né? Se você não escolhe, você tem trabalho. Agora, se você escolhe demais, infelizmente, não é nem para vocês saírem do Brasil. Então, assim, parem para pensar direitinho, entendeu? O que vocês realmente estão preparados para passar. Porque às vezes você vai ter que passar coisas aqui que você nunca passou no Brasil. Não estou dizendo que no Brasil não tem essas profissões, mas pelo contrário, tem muitas dessas profissões no Brasil que inclusive os próprios brasileiros que preenchem essas vagas. Perfeito. Não é nem de dizer que é os imigrantes que vêm da Venezuela, sei lá, da Argentina, que vêm e preenchem. Acontece. Mas na sua maioria são os próprios brasileiros que preenchem essas vagas. Conheço vários. E aqui no caso já é diferente. Quem preenche essas vagas são os imigrantes. A maioria, né? A maioria são os imigrantes. Lembrando, dentro da limpeza, a limpeza de casa em si é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente da limpeza de casa. Aí para você lavar um banheiro no Brasil, você dá um banho no banheiro e tudo, né? Aqui é diferente. Tudo. Toma liada, né? Tá jogando água até sair toda, porque pra gente a limpeza é jogando água. Aqui já não é assim. Sanitária, tal. Aqui já não é assim. Aqui já é só com um borrifadorzinho, passa né, um paninho ali, um papelzinho toalha, já foi. São poucos lugares, né, que consegue jogar uma água, lavar e tal. Pouquíssimos lugares. Então daí agora a gente já vai passar para a próxima profissão. E vamos para mais uma profissão, que é a motorista de entrega. Motorista de entrega, eu não vou falar sobre que é Uber Eats, que é do Uber, que é do Glovo, né? Outros aplicativos em si. Não comparem, não diferente. Não é a mesma coisa. São serviços diferentes. São, por exemplo, o Continente é uma rede de supermercados que contrata esses entregadores, certo? Não é isso? Sim, para fazer entregas para fazer entrega. Exatamente. Né? Assim como padarias para entregar os pães. Então, assim, motorista de entrega são estabelecimentos, né? Que pega aquela pessoa e contrata para entregar as coisas daquele lugar específico. Entendeu? Né? Não é para, por exemplo, fazer entrega de vários lugares. Não igual é isso. A rede Uber, né? Isso. E a rede de Uber não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, assim, esse aqui, motorista de entrega, os estabelecimentos dão contrato para aquelas pessoas ali específicas trabalhar exclusivamente para eles, tá bom? Então, assim, é algo também que tem alta demanda e a sua habilitação do Brasil. Lembra, quem não assistiu os outros vídeos, vai lá que a gente deu uma direção. Várias dicas. O porquê de uma habilitação. Se você não é habilitado, você procurar, correr atrás de se habilitar, né?
Isso. Para chegar tudo certinho aqui. E aí, nesse caso aqui, desse motorista de entrega, vocês não precisam ter habilitação de Portugal. Não precisa fazer o curso. Isso. Você só, com habilitação no Brasil, você já consegue ser contratado. É diferente de fazer Uber. Para você fazer Uber aqui, você precisa fazer um curso. Você precisa pagar uma taxa para você emitir aquele curso para se responsabilizar. Para conseguir rodar. Para conseguir rodar, exatamente. Isso. E daí, gente, já passando para a próxima profissão, que é também na área um pouco de restauração, que é bartender, tá? Bartender é a mesma coisa aí do Brasil, pessoas que fazem bebidas, né? Coquetéis, drinks, essas coisas. Aqui também tem muitos estabelecimentos. É muito procurado em casa de shows, em hotéis. Muito. Inclusive eu tenho alguns clientes, né? Que fazem que trabalham nessa área aí. Isso, de bartender, tá bom? Então, assim, bartender também, ó. Ganha muito bem, muita gorjeta trabalha à noite também. É. Então, e o próximo, gente, é repositor. Né? Repositor é a mesma coisa do Brasil, que você trabalha em supermercados, padarias, esses lugares assim, né? Pra organizar os produtos nas prateleiras, tá bom? Então, assim, eles também dão muito contrato pra repositor. Tá, belezinha? Então, bem legal vocês entrarem aqui também e começarem a fazer. Inclusive, o Diogo também trabalhou quando ele era adolescente. Como repositor também lá no Brasil. Quando ele era adolescente. Quando eu tava migrando para minha área da barbearia, né, como barbeiro, então eu ia trabalhar de 6 a 1h20 da tarde, eu lembro. 6 horas da manhã, porque eu tinha que liberar a galera que era uma padaria também. Né? Inclusive é do pai de um amigo Padaria meu. Mercado, né? Eu chegava às 6 horas da manhã, era pertinho de casa, mas eu ia de moto ainda. Eu chegava às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã até 1h20 da tarde. Então de 1h20 chegava em casa, almoçava e abria minha barbearia, né? Eu estava reconstruindo minha barbearia, que era em cima da minha casa mesmo, onde eu morava. E então ali de 2 horas da tarde até 9, 10 da noite eu estava cortando o cabelo até migrar 100% para a área da barbearia. E aí já usando a parte da barbearia que ele acabou de falar, vocês acham que a gente ia esquecer da área da beleza? Não pode esquecer. Não, a gente deixou para finalizar a área da beleza, por quê? Porque, gente, esses outros trabalhos que a gente falou anteriormente são trabalhos que dão contrato de trabalho. A área da beleza aqui vocês vão precisar trabalhar com recibo verde, que é abrir atividade e emitir recibo verde. Que para vocês entenderem um pouco melhor é como se fosse o MEI do Brasil, né? Exatamente. Que vocês abrem o MEI também para prestar serviço. A mesma coisa é a área da beleza, entendeu? Aqui é um pouco parecido. Então vocês abrem atividade para emitir recibo verde. E daí, filho, destrincha um pouco aí da área da beleza. O que é que mais contrata aqui? Então, você que é manicure, você que é cabeleireira em si, englobando toda essa área da beleza aí, que é esteticista, você que é barbeiro, você que é toda essa área da estética aí, né? Extensionista de cílios também, maquiadora também. Engloba toda essa área aí, né, da beleza. Isso. Então aqui você tem a facilidade de, entre aspas, você trabalhar para si próprio, contratado por outra empresa, como se fosse o MEI do Brasil. Sim, o MEI do Brasil. E o bom de trabalhar com essa área da beleza, né, filho? É que você meio que faz o seu dinheiro. Exatamente. Você meio que faz o seu salário, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. É assim que funciona. Então essa área da beleza aqui é muito procurada. Então você que está fazendo um curso de barbeiro, você que está fazendo um curso de beleza, de manicure em si, nutricionista, o que for. Continuem, venham. E aí essa dica aqui que a gente dá pra vocês. Dentro de todas essas profissões que a gente citou, é interessante se nenhuma dessas você se encaixar, né? Tipo, nunca fiz. Tenta fazer um cursinho ou tenta trabalhar um período naquela área, né? Como um extra, pra ver se consegue se identificar, né? Isso, que aí foi como eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá, que eu dei essa dica. Eu, antes de vir pra cá, eu trabalhei um período na área da limpeza, exatamente para treinar o meu psicológico, para quando chegasse aqui fazer a mesma coisa. Porque se você está pensando em imigrar, principalmente aqui em Portugal, você está vindo para cá, porque eu trabalho no escritório, no ar-condicionado e tal, quando chegar aqui você não vai ser muito difícil, a não ser que você seja muito especialista na sua área. E já fale o português de Portugal. Exatamente, ou inglês e tal, espanhol. Isso. E aí você vai, tem uma carga, né? Tem um certo conhecimento na sua área. Você que está pensando, você que pensa que está trabalhando no escritório, no seu ar-condicionado, quer emigrar, quando chegar aqui eu vou
direto para a minha área. Então você precisa ter humildade e esperar começar o pelo tempo ao sobre de tempo. emprego, né? E fora que você tem que passar credibilidade, né? Sim. Você tem que passar confiança, né, para aquela empresa, para você ter um tempo, né, para você ir subindo de nível aos poucos. Você tem que ter paciência, né, e entregar sempre o melhor. Porque aqui em relação a isso é parecido com o Brasil, né? Você entra em um cargo e aí a depender, né, da sua desenvoltura, do seu desempenho, você vai crescendo de cargo. E você que está pensando que você é blogueirinho aí, você está pensando que você é conhecido aí, aqui ninguém te conhece. A empresa não te conhece. Né? Ninguém te conhece. Você que tem 10 mil seguidores no Instagram. Esquece, fica lá no Brasil. Você que tem 100 mil seguidores no Instagram, vai trabalhar nessa empresa. Porque dá uma de borsal, esquece. Aqui é você começar realmente do zero. Realmente. Você recomeçar vocês precisam fazer, né, toda uma rede de network novamente, as pessoas te conhecerem e tudo mais. Uma dica muito importante que a gente dá pra vocês. Vocês irem pra uma igreja ou pra religião de vocês, procurar algo mais próximo. Foi o que a gente fez na primeira semana. Lá em Macaé a gente já frequentava igrejas e tudo mais. Então, nossa família é cristã. Então, a gente chegou aqui, na primeira semana a gente já procurou uma igreja e já fez um network. Até hoje a gente tem pessoas daquela igreja que a gente, né, conversa, se fala, viraram amigos nossos. Então, assim, é bem interessante que vocês comecem assim, entendeu, gente? Vá em lugares que vocês sabem que tem muitos brasileiros, que vocês podem conversar, trocar uma ideia, para as pessoas te conhecerem. Fazer um verdadeiro network, né? De pessoas, selecionar as pessoas boas, né? Que agregue, não que sugue, mas que agregue, né? Sim, com certeza, gente. Então, sempre assim. Então é isso, gente. Então é isso. Muito obrigado por vocês, né, terem esperado até agora a gente falar todas essas profissões. Espero que vocês tenham gostado, né, da gente ter explicado tudo como é que funciona aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todas essas profissões que a gente passou, tá certo? Selecionamos com muito carinho, muito carinho, todas aquelas que realmente oferecem contratos ou que vocês podem emitir recibo verde e que vocês consigam se legalizar, tá certo? Então, desde já, agradecemos a vocês e não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, deixar um comentário e ativar o sininho de notificações. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, que é o Instagram, Michele Andrade e Diogo que Andrade. agora está iniciando, né, a primavera, vai começar o verão, a gente vai compartilhar com vocês a nossa rotina em relação a passeios, né, viagens que a gente vai fazer. Estamos muito empolgados, esse período de inverno tá passando, tá ficando para trás, graças a Deus. E lembrando que vamos deixar aqui um vídeo também, vamos postar um vídeo aqui da nossa experiência do inverno. Sim, será um dos próximos vídeos aí, a gente vai falar para vocês um pouco sobre a nossa experiência do inverno. E lembrando que a diferença de horário, do fuso horário agora vai para 4 horas no verão. Isso. Não é isso? Domingo agora já começa o horário de verão aqui em Portugal. Antes era 3 horas de diferença do Brasil, agora são 4 horas e vai começar a anoitecer bem tarde. Agora na primavera, lá para as 7 e pouca da noite vai anoitecer. E no verão vai começar a anoitecer 9h20 da noite. Olha que delícia. Tem muita coisa pra gente fazer, muito conteúdo legal pra gente criar. Eu nunca tive tanta vontade que o verão chegasse. Eu nunca pensei isso, porque no Brasil eu morava na Bahia e no Rio de Janeiro. Era sol o tempo inteiro, entendeu? E aí quando a gente chegou aqui, que a gente sentiu esse impacto do inverno, agora a gente tá orando pro verão chegar logo. Eu mesmo tô parecendo uma salamandra. Nós dois tá amarelo. Nós 4. Somos 4, 100% amarelos, porque o sol aqui no inverno não acontece. Não acontece, é muita raridade. Então é isso, galera. É isso, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Lembrando que somos novos, né, no YouTube. Né? Vamos procurar sempre postar todas as semanas. Pelo menos 2 vezes na semana a gente está se esforçando para postar. E daí eu peço que vocês também já compartilhem com seus amigos, vai lá no grupo do WhatsApp, compartilha nosso canal, nossos vídeos com seus amigos, seus parentes, seus colegas, pede para se inscrever, né, para ajudar a gente a continuar criando conteúdo. Isso, e não esquece de ativar, né, o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. E é isso, gente. Vamos pra cima. Os próximos vídeos vocês vão amar, porque agora, graças a Deus, entrou a primavera, então... Vai ter muita novidade. Vai ter muita novidade. Não esquece de deixar o comentário aqui também, né? A sua dúvida, o que você quer saber também. Vamos fazer passeios, vamos ir em restaurantes portugueses. Vamos experimentar, tem muitas comidas típicas aqui, engraçadas, legal. Que eu tenho curiosidade de comer, mas eu vou ficar com...
Tira outra. Tira outra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Uou!